Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado do Código de Normas de Alagoas e hoje iniciamos nossa quarta aula a respeito do registro de imóveis. Então, o tema será a partir do artigo 37, a seção 8ª do procedimento. O que diz o artigo 37? O artigo 37 ele diz o seguinte: o título será apontado no livro de protocolo no dia de sua apresentação de forma sequencial e imediata ao lançamento mais recente. Na última aula, nós vimos que o livro de protocolo ele tem uma determinada estrutura, correto? Colunas. Então, nós temos a data, o número de ordem, quem é o apresentante, natureza formal do título, exigências. Nós temos nas colunas elementos do livro protocolo, tanto no nosso Código de Normas de Alagoas, como elementos trazidos pela Lei 6.015, especificamente no artigo 175, são requisitos de escrituração do livro número 1, protocolo. Nós já sabemos os números dos livros. Número de ordem, data de apresentação, nome do apresentante, natureza formal do título, os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Já no nosso Código de Normas, relembrando, a nossa última aula, nós temos aqui, artigo 21, o número de ordem, do 1 ao infinito, nome do apresentante, natureza formal do título, se escritura pública, a unidade da federação em que ela tenha sido lavrada, título judicial, a espécie, se é formal de partilha, carta de adjudicação, carta de arrematação, os atos formalizados, resumidamente lançados, com menção da data, ocorrência de devolução com exigência, se houver e a sua data, a data de reingresso. Então, o título será apontado, então, vamos lá no artigo 37. Artigo 37. Eu posso dizer, apontar é um ato, entre aspas, a gente poderia falar registro, mas essa palavra não se pode falar no livro protocolo. Nós vamos utilizar a palavra apontamento. É a inscrição, é a consignação, é a marcação, ok? Então, nós temos, o título será apontado. Então, ele será o título, o documento, a escritura pública, que é apresentada pelo apresentante ao RI, aquilo é um título. Então, eu tenho aquele título, uma série de documentos. Aquele título que me foi apresentado, ele implica em se praticar um determinado ato no livro protocolo. Esse livro é o apontamento. Quando será feito o apontamento? Então, nós vamos colocar aqui a data do apontamento, o tempo do apontamento, o tempo. Então, o apontamento é o ato que se pratica no livro protocolo, quando da recepção do título, o tempo, a data. Mesmo o título será apontado, tempo, data do apontamento, no livro número 1, protocolo. Qual é essa data? O dia de sua apresentação. Tampa saiu. O dia da sua apresentação. Dia da apresentação. Então, dia da apresentação. O dia da apresentação, de forma sequencial e imediata ao lançamento mais recente. Forma sequencial, imediata. Então, o meu último título é o título 100. Número do protocolo. Qual é esse próximo? Sequencial e imediata. Correto? Artigo 37. Ao lançamento mais recente. Qual era o lançamento mais recente? O lançamento é o número de ordem 100. É isso que estamos a tratar no artigo 37. A cada título corresponde o número de ordem no protocolo. Então, foi apresentado no título, cada título. Então, nós temos aqui o parágrafo primeiro. Cada título, um número de ordem.
Então, foi apresentada a escritura pública, 101. Uma outra compra e venda, 102. Uma doação, 103. E assim vamos em sequência e de forma imediata, informando os números de ordem na coluna pertinente número de ordem do livro protocolo. Vamos prenotando o protocolo, fazendo os apontamentos. A cada título corresponderá um número de ordem. Cada título, um número de ordem, independentemente da quantidade dos atos que gerar. Independe da quantidade de atos. Então, foi apresentada na escritura uma compra e venda. Nessa compra e venda, o proprietário, quando ele adquiriu aquele imóvel, ele era solteiro. Consta lá, Antônio. Antônio, antes de adquirir aquele imóvel, na verdade, ele era solteiro, adquiriu o imóvel solteiro. Ele se casou, não promoveu a verbação do casamento. Agora ele vende, e ele vende aquele imóvel na escritura pública alienante, constando como casado, como de fato ele o é agora. Qual ato tem que ser praticado? No livro 2, no registro de imóveis, a verbação do casamento. Tem que ser praticado uma verbação do casamento para mostrar agora que houve uma alteração do Estado Civil e que agora temos Antônio casado, correto? Ele fez a compra. Então, constou ele casado na escritura de compra e venda, mas solteiro na matrícula do imóvel e é imprescindível promover a averbação daquele casamento. Gerou um ato. Mas o fato de eu praticar outros atos nos outros livros, isso não implica em haver mais de um protocolo. Um protocolo, um título. Mas esse título ele pode gerar vários atos no registro de imóveis, correto? Então, os senhores tenham em mente essa situação. Então, ele comprou o imóvel, ele era solteiro, agora ele vende o imóvel, mas ele vende casado. Então, do solteiro para o casado, houve um casamento. Esse casamento, ele obrigatoriamente deverá ser averbado no RI antes de se promover a venda, a transmissão, correto? Para o apontamento, não haverá título prioritário. Não há que se falar. Não há que se falar em prioridade relativamente aos apontamentos. Para o apontamento de títulos, não haverá atendimento prioritário. Assegurado ao beneficiário a pronta informação quanto aos procedimentos adotados na serventia. Então, parágrafo 2º, para apontamento, eu vou simplesmente dizer que não há prioridade. Não vou dizer que há prioridade, não vou dizer que há aplicação do Estatuto do Idoso. Não. Nessa hipótese, não se aplica o Estatuto do Idoso. Apresentou o título, quem apresentou o título, naquele momento, aquilo e o apontamento no protocolo, aquilo garante efeitos naquele título, correto? A apresentação daquele título garante efeitos, assegura ao título determinados efeitos e basta a apresentação do título. Não há que se falar em prioridade. A ordem judicial, quando apresentada, parágrafo 3º, por oficial de justiça, terá recepção prioritária, mas seu lançamento segue o fluxo dos demais títulos, vinculado à próxima senha de atendimento comum disponível. Parágrafo 3º. Aqui, a ordem judicial. Então, vamos colocar aqui, ordem judicial. No caso da ordem judicial, porque nós temos no recinto do registro de imóveis várias pessoas que retiraram uma senha, correto? Essas pessoas estão a esperar ali para promoverem essas pessoas a apresentação e, consequentemente, terem apontadas no livro protocolo aqueles títulos. Aquelas pessoas, elas têm uma determinada senha.
Nós temos uma ordem judicial que foi apresentada pelo oficial de justiça. Oficial de justiça. Quando ele fala que recepção prioritária, o que ele está dizendo é o seguinte: quando nós tivermos um oficial que adentrar a repartição, o registro de imóveis, repartição no sentido de espaço físico, ele terá prioridade em ter uma senha. Correto? É isso que nós estamos a dizer. Mas o lançamento segue o fluxo dos demais títulos vinculados à próxima senha de atendimento comum disponível. Então, eles terão a próxima senha. Próxima senha. Eles terão a próxima senha. Vinculado. Terá atendimento prioritário, entre aspas. Na verdade, ele terá a senha e respeitará o lançamento sempre, segue o fluxo dos demais títulos. Próxima senha, aqui, lançamento no protocolo, obedece fluxo dos demais títulos, correto? Então, sempre obedecendo a ordem, né, de apresentação. Isso é muito importante. Vamos agora já tirar uma foto do nosso quadro. O título será apontado no livro do protocolo no dia da sua apresentação, correto? Forma sequencial e imediata ao lançamento mais recente. Tudo bem. Livro número 1. Não haverá atendimento. Cada título, né, corresponde ao número de ordem no protocolo, independente da quantidade de atos que forem gerados. E para apontamento não há que se falar em prioridade. A ordem judicial, apresentada pelo oficial de justiça, ela simplesmente tem recepção prioritária vinculada à próxima senha, né, do atendimento. Então, recepção prioritária. Então, eu posso colocar aqui, vai ficar melhor. Recepção prioritária. Recepção prioritária. Mas o que significa isso? Recepção prioritária. Quer dizer o seguinte: ele vincula-se à próxima senha de atendimento comum. Vincula-se à próxima senha. Vincula-se à próxima senha. Aí, aqui, né? O lançamento obedece ao fluxo dos demais títulos. Vou apagar esse quadro. Artigo 38. A escritura pública, ela é um documento. A escritura pública é um documento com várias páginas. O artigo 38 diz o seguinte: ainda que várias sejam as vias do título, né? Várias vias, o número de protocolo, ainda que nós temos não só várias páginas, mas várias vias do título, o número do protocolo será único. Artigo 38. Várias vias, título único. Título único. O número do protocolo será único. Número do protocolo será único. Artigo 38. Artigo 39.
Artigo 39. O oficial deverá instituir controle rigoroso de tramitação simultânea de títulos contraditórios sobre o mesmo imóvel. Então, é um dever do oficial. Dever do oficial. O que faz o oficial? O que faz o oficial? Ele institui controle rigoroso de tramitação. Controle rigoroso de tramitação de títulos contraditórios. Nós vamos aos poucos compreendendo como funciona. Muitas informações, claro. Nós temos aqui protocolo. Os senhores, já vou lhes adiantar duas informações para que se contextualize essas disposições. Sejam contextualizadas essas disposições. Quando se tem um protocolo, nós temos um prazo de efeitos de 30 dias. 30 dias. Vou pedir aos senhores que tenham em mente que se abram o artigo 182 e seguintes da Lei 6.015. Vamos lá. Todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem que lhes competirem em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Foi o que nós dissemos agora. 183. Reproduzir-se-á em cada título o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. Protocolo encerrado diariamente, já falamos sobre isso. A escrituração incumbe ao oficial titular, bem como substituto legal, podendo ser feito por escrevente auxiliar. Okay. 186. O número de ordem determina prioridade. Número de ordem no protocolo. Aquele número na coluna, número de ordem, aquele número 101, por exemplo, ele determina, conforme nos diz o artigo 186, determina a prioridade. Prioridade no registro, correto? O número 101, ele determina a prioridade do título no registro. E essa preferência dos direitos reais. A prioridade significa, ela redunda em preferência. Então, nós temos o protocolo e nós temos um prazo de 30 dias, nos termos do artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se ao registro dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos em lei, previstos nos artigos seguintes. Então, nesse período de protocolo, eu vou ter prioridade e, portanto, eu vou ter preferência. Nós temos adiante um outro prazo marcado, prazo de 15 dias. Antes do título antes de praticar qualquer ato no registro de imóveis, nós, oficiais, tabeliães, substitutos, escreventes, deve-se confrontar o que foi apresentado com o que se exige a lei, o que é exigido, o que a lei exige. O nome dessa ação é qualificação. Você vai analisar o título e verificar se ele preenche todos os requisitos legais exigidos para se praticar o ato requerido. Positivo, o nome disso é qualificação positiva. Negativo, o nome disso é qualificação negativa. Nós temos um prazo de 15 dias para se ter uma resposta, correto? Do oficial, do RI, frente àquele título, frente àquela apresentação que lhe foi feita. Então, o prazo de 15 dias para que ele se manifeste, para que ele apresente a qualificação ou positiva
ou negativo. Mas estamos sob o manto da proteção conferida ao título pelo prazo do artigo 188, de 30 dias, pela prioridade, preferência. Não se pode promover nenhum ato na matrícula enquanto aquele título, ou uma outra compra-venda, por exemplo, estiver albergado, protegido pelo prazo de 30 dias. Vamos adiante. Então, nós temos o devendo oficial, títulos contraditórios. Títulos contraditórios por exemplo, A tem um imóvel. A vende a casa para B. Lavra uma escritura no dia 15 de setembro. Essa escritura foi lavrada no cartório de notas da cidade Lavras, Minas Gerais, por exemplo. A vende o imóvel para C no dia 16 de setembro. Lavra-se uma escritura pública em Pouso Alegre, Minas Gerais. Nenhum desses títulos nenhum dos títulos ainda apresentados a registro. E eles vieram a ser apresentados no dia 20 de setembro, no RI da circunscrição, obviamente, do imóvel. Esses títulos são títulos contraditórios. Isso afigura-se como títulos contraditórios. Se o dia 16 de setembro apresenta o dia 19, ele está sob o pálio da proteção conferida pelo protocolo, ou do dia 19, ainda que a lavratura da escritura pública tenha sido feita no dia posterior ao dia 15. Vamos imaginar que essa escritura pública do dia 16 de setembro, ela foi apresentada até o dia 19, e essa do dia 15, do dia 20. Esse terá prioridade no registro, a preferência no direito real de compra e venda, e o imóvel será registrado em nome de C, se atender todas as exigências, obviamente. B não terá o imóvel. Terá que se ver com A no campo obrigacional. Vamos adiante. Ainda que várias sejam as vias, o número de protocolo será único. O oficial deve instituir controle rigoroso na tramitação de títulos contraditórios. Os senhores já entenderam, né? Uma hipótese de contradição. Controle rigoroso. Nós recebemos aqui, no dia 20 de setembro, dois títulos contraditórios. O que vai imperar, o que vai definir é o horário exato. Um foi às 10 horas da manhã. O primeiro protocolo, número 152. 103. A outra escritura, o outro título, 10h30. 108. O que vale? 10 horas. 103. Número de protocolo, 103. Número de protocolo mais baixo que 108. Portanto, a prioridade está com o apresentante de número protocolo 103.
O oficial deve instituir controle rigoroso na tramitação simultânea de títulos contraditórios sobre o mesmo imóvel. É isso que estamos a tratar. 40. No caso de prenotações excessivas de títulos contraditórios ou excludentes, se criará uma fila de precedência. Vamos tirar uma foto aqui para irmos organizando aí o nosso material. Cessados os efeitos da prenotação, o título poderá retornar à fila, mas após os outros que nela já se encontravam no momento da cessação. O exame do segundo título se subordina ao resultado do procedimento de registro do título que goza de prioridade, de forma que somente será inaugurado o procedimento registrado ao cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. Artigo 40, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Como vamos analisar esse artigo? É o seguinte. Nós temos dois títulos contraditórios, correto? O título A e o título B. O título A vamos imaginar que este título fora protocolado no dia 5/10. 5 de outubro, o título A. O título B foi protocolado no dia 7 de outubro. Esse título terá garantia de prioridade do dia 5/10 ao dia 4/11. Ok? Esse título terá essa prioridade pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se ao registro dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos em lei. Não tem o controle rigoroso de títulos contraditórios sobre o mesmo imóvel? E é por isso a razão desse artigo. Esse foi do dia 7. Ele foi protocolado. Farei o controle rigoroso. O do dia 5, 15 dias, dia 20, qualificado negativo. Ele tem um prazo até o dia 4/11 para suprir a falta. Não fez, cessaram-se os efeitos da prenotação. Qual o título agora eu analisarei? O título do dia 7 de outubro. Porque do dia 7 de outubro até o dia 6 de outubro, vocês concordam? Vamos imaginar que esse título tenha, no dia 5, sido analisado, qualificado positivamente, registrado. Este foi registrado o título A, o título B. Ele foi registrado em 5/11. No caso de prenotações excessivas de títulos contraditórios, se criará uma fila de precedência. Cessados os efeitos da prenotação, esse título, ele poderá ser apresentado, o título A, ele poderá ser apresentado no dia 5? Sim, poderá. O título A foi apresentado. Reapresentado, título A, dia 5 de novembro. E foi reapresentado no dia 5 de novembro. Afinal de contas, cessaram-se os efeitos da prenotação deste título A no dia 4 de novembro. Ele foi apresentado no dia 5 de novembro. Cessados os efeitos da prenotação, o título poderá retornar à fila, parágrafo 1º. Mas após os outros que nela já se encontravam. Qual outro após o título B? Após o título B. Então, nós temos
no artigo 40. O que diz o artigo 40? Prenotações sucessivas. Prenotações sucessivas. Títulos contraditórios. Contraditórios. O que vai ocorrer? Fila de precedência. Fila. Artigo 40, parágrafo 1º. O parágrafo 1º. Cessados os efeitos da prenotação do título A, o título retornará à fila, mas após os outros que nela já se encontravam no momento da cessação. Parágrafo 1º. Cessados os efeitos da prenotação já. Efeitos. Prenotação A volta para a fila se for reapresentado após B, porque dever-se-á a tentar obedecer à ordem. Parágrafo 2º. O exame do segundo título se subordina ao resultado do procedimento de registro do título que goza de prioridade, de forma que somente será inaugurado procedimento registrado ao cessar os efeitos de prenotação. É óbvio isso, os senhores entenderam. Eu só posso analisar B se A tiver sido qualificado negativamente, não tiverem sido atendidas as exigências formuladas e houver havido a cessação, tiver havido a cessação dos efeitos da prenotação. O exame do segundo título se subordina ao resultado de registro do título que goza de prioridade. Então, exame de B diz respeito ao resultado e fim, prenotação, os senhores vão, título A. O exame do título B se subordina ao resultado do procedimento que goza de prioridade, de forma que somente será inaugurado o procedimento registrado se cessarem os efeitos da prenotação. Ótimo. Artigo 41. Então, estamos conversando. E para suportar essa informação, eu vou aqui. Tem um artigo muito interessante, que é um parecer da Corregedoria Geral da Justiça de 2017, recente, que fala exatamente sobre esta situação. E eu vou lhes enviar este parecer da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Resumo da história. Vocês vão ler aí. Uma imobiliária, uma construtora, vendeu o apartamento para A. A apresentou aquele título a registro, mas o título era qualificado negativamente, mas ele tinha um prazo de prenotação protegido, prazo de 30 dias. No parecer aqui, a gente não consegue elucidar, neste que eu vou lhes enviar, as razões para o título não ter sido qualificado positivamente. Mas tudo bem. Nós temos que esse título foi qualificado, ele havia uma proteção. Então, ele começou, a partir de fevereiro de 2017, a promover um controle de protocolos todo mês. Ao fim do prazo da prenotação, ele promovia a prenotação do mesmo título, correto? Porque havia uma circunstância que não poderia cumprir aquela determinada exigência. Esse é o fator. Este é um fator. Ele, fevereiro, março, abril, todo mês, protocolava, qualificado negativo, mas protegia-se por 30 dias. Agosto.
A construtora vendeu esse imóvel para B. Vendeu o imóvel para B. B se dirigiu ao RI, estava com uma prenotação. O título anterior, contraditório. Mas apresentou para o apontamento no protocolo. Rigoroso controle na tramitação dos títulos. Se criará uma fila de precedência. Agosto, se criará uma fila de precedência. Aquele título foi protocolado. Findou o prazo da prenotação de A. A apresentou novamente o título. Se não me engano, foi no primeiro dia ou no segundo dia subsequente. Temos que analisar o voto. Não é longo, mas tem que fazer uma leitura atenta das datas. Não importa. Tendo sido no primeiro dia após a prenotação, no primeiro dia, o fim foi dia 20 de agosto. Ele apresentando dia 28, 21 de agosto, já terá que obedecer à fila da precedência B. Qual o problema da situação? B estava em conformidade com o direito, foi qualificado positivamente e foi registrado. Me parece que, se não me engano, eu vou mandar para os senhores, aqui teve um dia, ele terminou a defesa do protocolo, a aprovação do protocolo no dia 20, ele apresentou, me parece, no dia 22, e B, na verdade, tinha protocolado aqui no dia 17. Então, assim que terminou a protocolação, assim que cessou o prazo de 30 dias de A, o que tinha sido apresentado, que estava na fila de precedência, foi qualificado positivamente, imediatamente, e foi registrado. Ainda que ele promovesse o protocolo no primeiro dia após o término, ele ainda teria o óbice da fila de precedência daquele que tinha sido anteriormente. Então, enquanto ele não tinha nenhum título, ele conseguia a proteção pelo prazo de 30 dias. Mas, como havia fila da precedência, ele, no fato, assim que encerrou o protocolo, os efeitos vai se analisar aquele primeiro da fila de precedência. O artigo 41 diz o seguinte: deve ser fornecido ao interessado comprovante de protocolo de todos os documentos ingressados com numeração de ordem idêntica à lançada no livro de protocolo. Então, eu tenho o título, eu apresento ao oficial, ao ofício do registro de imóveis, o título. Eu vou colocar aqui apresentante. Aqui eu tenho o título. O que o oficial de registro de imóveis fornece ao apresentante? Comprovante de protocolo de todos os documentos. Então, comprovante. E esse comprovante terá comprovante de todos os documentos. Comprovante de todos os documentos. Cessados os efeitos da prenotação, artigo 41, deverá ser fornecido um comprovante de protocolo, todos os documentos, numeração de ordem, com numeração de ordem, todos os documentos, comprovante informando todos os documentos com número de ordem, né, número de ordem no recibo, né, número de ordem, o qual necessariamente constará anotada ainda que, por cópia do mencionado, a qual necessariamente constará anotada ainda que, por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação. Então, esse comprovante que foi fornecido, essa
comprovação, esse recibo dos documentos apresentados, ele será anotado nos títulos em tramitação, correto? Será anotado nos títulos em tramitação. Então é isso. Vamos lá? Artigo 41. Deverá ser fornecido ao interessado comprovante de protocolo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer de uma forma melhor. De qualquer forma, eu vou tirar a nossa foto aqui. Vamos lá. Ó. Artigo 41. Então, nós temos no artigo 41 o comprovante, né? Comprovante, então eu tenho o apresentante, eu tenho o título, eu tenho o ofício do registro de imóveis, eu tenho o comprovante. Ok. Comprovante de protocolo. Vamos chamar de comprovante de protocolo de todos os documentos apresentados. Esse comprovante de protocolo tem numeração idêntica àquela lançada no livro de protocolo. Numeração, número de ordem, a qual necessariamente constará anotada, ainda que por cópia, nos títulos em tramitação. O que será anotada, vou fazer um breve adendo aqui, porque ali ficou bem embolado. O qual ficar anotada? O que ficará anotada nos títulos? O número de ordem anota-se nos títulos, ok? Anota-se nos... Vamos lá? Deve ser fornecido ao interessado comprovante de protocolo de todos os documentos ingressados com numeração de ordem idêntica lançada no livro de protocolo, a qual necessariamente constará anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação. Anote-se nos títulos. Ainda que por cópia do recibo. Ainda que com cópia do recibo. Pode ser anotado com a cópia do recibo. Pode-se. O comprovante. O que esse comprovante ele contém? Esse comprovante ele conterá 6 elementos. O nome do apresentante. Nome do apresentante. Natureza do título. 3. Data limite para qualificação. Já lhes disse que é o prazo de 15 dias. Data, qualificação. 4. Data limite para a prática do ato. Limite. Prática do ato. 5. Data em que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação. Data, efeitos, prenotação. 6. Número do protocolo. 42. Aí nós vamos ver aqui o que diz o artigo 42 e vamos falar o que já dissemos, na verdade. Eu vou tirar uma foto aqui.
Vamos lá. Agora vamos para os prazos. Excetuados os casos específicos regrados em lei ou por força de decisão judicial, o prazo geral de 30 dias para exame, qualificação e devolução do título com exigências. O registro será contado da data em que ingressou na serventia e terá dinâmica temporal própria. Então, artigo 42, ele diz o seguinte: o documento foi pré-notado e aqui ele terá prazo de 30 dias. Excetuados casos específicos, o prazo geral de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, vamos ter que promover o exame, qualificação, devolução, qualificação, que redunda ou devolução ou em registro, correto? Para exame, qualificação e devolução do título. Qualificação. A qualificação ou se promove a devolução com exigências, né? Com exigências. Ou o registro. Devolução com exigências ou registro. Prenotação. Prenotação. Eu tenho, então, um prazo de 30 dias para exame. Qualificação. A qualificação pode ser negativa, devolução do título, com exigências. Ou a qualificação positiva, registro. Correto? Do dia, o prazo, início. O dia em que ingressou na serventia. Serventia. Dinâmica temporal própria. Prazo, início, dia que ingressou na serventia. Então é isso que os senhores devem ter em mente. Qual o prazo para a qualificação do dia? 30 dias, tudo. Mas aqui eu tenho outro prazo. 15 dias para qualificação. Aqui então é o parágrafo primeiro. Para a qualificação. Qualificação positiva, o ato será praticado até o 30º dia da data do protocolo. Então, nesse momento, qualificação positiva, prazo para se praticar, prazo até o fim do... O prazo o último dia é o prazo é o fim do dia, dos 30 dias da prenotação. Prazo para prática do ato. Qualificação positiva, prazo para qualificação. Então, o que nós temos? Vamos colocar aqui. A qualificação aqui poderá ser positiva, ele terá 30 dias, 15 dias para prática do ato, conforme eu lhes disse aqui, qualificação positiva. Se a qualificação negativa, ele terá as exigências deverão ser satisfeitas pelo interessado no prazo que restar entre a data de notificação. Então, aqui vamos ter uma notificação para se garantir, para se ter os efeitos, a proteção do protocolo. As exigências deverão ser satisfeitas pelo interessado no prazo que está entre a data de notificação e o termo final de 30 dias. E o termo final de 30 dias, contados a data de protocolo sob pena de cessação dos efeitos. Então, esse aqui é o parágrafo 2º. Qualificação negativa, exigências assinaladas deverão ser satisfeitas
pelo exigências assinaladas deverão ser satisfeitas pelo representante, né? Até o fim do prazo. Okay. Parágrafo 4º. Superadas as exigências apresentadas, o oficial disporá para fins da prática do ato perseguido de todo o período que restar entre a data do cumprimento das solicitações por parte do usuário e o transcurso de 30 dias. Exigências cumpridas, o oficial terá o prazo, até 30 dias para promover o ato. Para a prática do ato de todo o período que restar, né? Terá o prazo até os 30 dias, entre o cumprimento da solicitação por parte do usuário e o prazo até 30 dias. Até 30 dias. O que se assegura ao registrador em qualquer hipótese? Prazo mínimo para a tomada da providência requerida, independentemente dos 30 dias. Ele ainda terá mais o prazo, na verdade, prazo mínimo de 5 dias, independente do triuntídio. Sabe como eu acredito que seja a melhor interpretação? Se ele trouxe o ato no 25º dia, temos o prazo mínimo de 5 dias. Ele cumpriu as exigências do 25º. O problema começa no 26º. Você vai ter 27, 28, 29, 30, cessada a prenotação. Mas ainda tem mais um dia. Mais um dia que é assegurado por prazo mínimo para a tomada da providência requerida, que é, na verdade, o prazo mínimo para a tomada da providência requerida seria a prática do ato pelo oficial. Correto? Prazo mínimo. 29º dia, a cessação terminando em 30 dias, mas aí nós temos o oficial com mais 4 dias para promover e praticar o ato. Nesse caso, se estenderia o protocolo por mais 4 dias. Correto? Prazo mínimo de 5 dias para a providência, que no caso é superadas as exigências apresentadas, o oficial dispõe para a prática do ato perseguido todo o período que restar, considerando-se, mantendo-se, assegurando-se o prazo de 5 dias para a tomada. O que é a tomada da providência requerida? A prática do ato perseguido. A prática do ato perseguido pelo oficial, independente dos 30 dias. Então, prazo mínimo de 5 dias para o ato. Para o oficial praticar o ato. Para o oficial praticar o ato. Para o oficial praticar o ato. Vamos continuando aqui. Para o oficial praticar o ato. Então, ficou bem claro para os senhores, né? Artigo 43. Artigo 43 diz que título judicial faça a qualificação. Também é qualificado, né? Artigo 43. Artigo 43. O artigo 43. Título judicial. Um título judicial. Qualificação, obviamente, formal, né? Qualificação formal.
44. Que diz o 44, o oficial, sempre que vislumbrar indício de irregularidade, verifica a autenticidade do título de natureza pública que foi apresentado para registro ou averbação. Então, oficial vislumbra indício de irregularidade de título de natureza pública. Irregularidade em título de natureza pública. Irregularidade em título de natureza pública. Oficial verifica a autenticidade. Oficial verifica a autenticidade. Ok. 45. Eventuais exigências relacionadas a título serão submetidas ao juiz da decisão de forma a auxiliá-lo na efetivação do provimento e no cumprimento da legislação. Então, título judicial. Esse título judicial, ele foi qualificado negativamente. Então, tem-se uma nota de exigência. E como deve ser lavrada essa nota de exigência? As exigências relacionadas ao título judicial serão submetidas ao juiz, ao juízo prolator da ordem judicial, da decisão, de forma a auxiliar na efetivação do provimento judicial e no cumprimento da legislação. Então, vai ter um escopo, deve-se buscar auxiliar o juiz, né, a efetivar o provimento judicial, e auxiliar o juiz no cumprimento da legislação. Da legislação. O prazo do protocolo será conservado até, é um caso em que se estende esse tempo do protocolo. Uma informação interessante. Esse prazo, em diversas circunstâncias, como nós vimos ali, aquela primeira, ele vai ser elastecido, isso é relevante. O prazo, nesse caso, será conservado até a aprovação de nova decisão. Parágrafo 1º. Prazo conservado até nova decisão. Prazo do protocolo. Prazo do protocolo. Parágrafo 2º. Se houver retardo na manifestação judicial, eventual prejudicado poderá comparecer aos autos e requerer impulsão do processo. Retardo. Interessado. Requer impulsão. Ótimo. Artigo 46. O artigo 46 diz respeito a registro de arresto, penhora, decorrente de execuções fiscais, exigências ao juiz competente para que a fazenda intimada possa diretamente perante a serventia satisfazê-las ou requerer a suscitação de dúvida. No caso de registro de arresto ou penhora, arresto, penhora. Arresto, penhora, arresto, sequestro. Arresto e penhora, no caso de registro de arresto ou penhora, decorrente de execuções fiscais, exigências são encaminhadas ao juiz, competente para que a fazenda pública, intimada
para que a Fazenda Pública intimada, pode, perante a serventia, satisfaz ou requer. Então, no caso de arresto de penhora, a exigência é encaminhada ao juiz. O juiz intima a Fazenda para promover a satisfação ou requerer ou suscitar dúvida. Ou requerer suscitação de dúvida. Reformulando aquela consideração a respeito dos 5 dias, mínimos 5 dias, para o oficial praticar o ato, eu gostaria de dizer que, não que eu acho a mais adequada, eu acho, na verdade, a única solução adequada é você se estender o prazo para além do trintídio. Correto? Trintídio. Parágrafo 4º, artigo 43. 47. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, salvo prorrogação por previsão legal ou normativa, se, decorrido 30 dias do lançamento do livro protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Artigo 47. Artigo 47 diz respeito à cessarão os efeitos prenotação após 30 dias. Esse artigo, ele guarda consonância com o artigo 188 da 6.015. Não. Sim, é verdade. Protocolizado o título, mas não é bem isso que ele diz, né? Protocolizado o título, proceder-se-á, o artigo 47. Protocolizado o título, proceder-se ao registro dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos em lei. Ah, tá. Não serão registrados no mesmo dia títulos, prevalece para... Não é isso. Cessaram automaticamente os efeitos da prenotação, salvo... Sim, guarda consonância, sim, com 188. Cessaram automaticamente os efeitos da prenotação, salvo prorrogação, salvo legal, salvo prorrogação. Salvo prorrogação. Legal, normativa, né? O título não tivesse sido registrado por omissão do interessado em se atender às exigências legais. Parágrafo 1º. Eventual cumprimento parcial das exigências dentro do prazo de eficácia do protocolo não cessará os efeitos desde que as indicações faltantes sejam atendidas dentro do período. Parágrafo 1º. Então, cumprimento parcial do prazo de eficácia. Cumprimento parcial dentro do prazo de eficácia do protocolo não cessa os efeitos da prenotação, desde que as indicações faltantes sejam atendidas, né? Claro. Cumprimento parcial não cessa os efeitos da prenotação, né? Claro, a prenotação ela continua válida, ela começa no dia do apontamento do protocolo e vale por 30 dias. Cumprimento parcial não cessa os efeitos da prenotação, né? Desde que as indicações faltantes sejam atendidas dentro do referido prazo. Então, desde que indicações sejam
atendidas no prazo, claro. Mas mesmo se elas não forem, o prazo continua de 30 dias. O prazo continua de 30 dias. Então, ao cumprimento parcial, só não se cessa, não cessará os efeitos da prenotação. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Será prorrogado o prazo da prenotação nos casos. Então, aqui vamos elencar os casos de prorrogação dos prazos. Vamos lá. Artigo 189, 198, 189, 198 da 6.015, 213, inciso 2, parágrafo 2º, parágrafo 2º, parágrafo 2º, 260 da 6.015. Então vamos lá. 189, apresentado o título de segunda hipoteca com referência expressa à existência de outro anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguarda durante 30 dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da data, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. O 189, apresentado o título de segunda hipoteca com referência expressa à existência de outro anterior. O oficial aguarda o prazo de 30 dias. Então, no 31º dia posterior. Então, houve aí o elastecimento, se é que eu posso dizer essa palavra, o alargamento do prazo do protocolo. Então, é a segunda hipoteca. Hipoteca, é o caso da hipoteca. Vamos colocar aqui hipoteca, com menção expressa a primeira hipoteca. 198. Vamos lá ver o 198. A dúvida. É o clássico da dúvida. 213. Inciso 2. Inciso 2. Parágrafo 2º. Se a planta contiver assinatura, se a planta não contiver assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial. Eu vou dar uma olhada porque eu acho que esse artigo ele foi alterado aqui, bem recente, se não me falha a memória. Daqui a lei 6.015 sempre, né? Ctrl F, artigo 213. Ó, 2004, vamos ver se teve alteração agora recente. Acho que sim. Não. Se a planta não contiver, não foi esse que foi alterado. Se a planta não contiver assinatura de algum confrontante, esse será notificado pelo oficial do RI. Há requerimento do interessado para se manifestar em 15 dias, promovendo essa notificação pessoalmente, ou correio com a R, ou ainda por solicitação do RI ao RTD da comarca. Correto? É a questão da notificação do confrontante. Notificação confrontante. 260, vou seguir pelo Planalto, que talvez, né, minha lei é de 2017, mas aqui é a minha impressão, 260. 260. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina ao domicílio de sua família, ficará isento de execução por dívida. 261. Para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do RI a escritura tal, para que mande publicá-la. É a questão da instituição do bem de família. Bem de família. E aí tem um prazo de edital, isso então vai aumentar o prazo, aí vai durar enquanto se termina, enquanto não se encerra todos esses procedimentos legais. Artigo 26, o artigo 18 da 6766, esses são todos da 6.015. Já sempre a pergunta de prova oral, hipótese em que se estende, né, de extensão do prazo do protocolo. 18.6766, 18, lei 6766, 18.6766, 26, parágrafo 1º
da 9.514, alienação fiduciária. Eu vou colocar aqui para vocês. O que são os editais de alienação fiduciária, né? Senhores aí que não tiveram assistido, mas o meu curso é sobre alienação fiduciária, ele está disponível aí no YouTube. 9.514, uso campeão extrajudicial. Uso campeão extrajudicial e Lei 6766. Lei 6766. Qual artigo mesmo? Artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao RI dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Artigo 18, então temos o prazo aqui, né? Do loteamento e desmembramento. Ok, 180 dias, etc. Loteamento e desmembramento, prazo. Parágrafo 2º. Agora vamos aí para o artigo 48. O que diz o artigo 48? Artigo 48. Não será aberta matrícula com base em título público ou particular que contenha omissões quanto à perfeita caracterização do imóvel a que se referir ou em que as medidas ou áreas sejam enunciadas de forma imprecisa, mediante a utilização de expressões. Então, não tem matrícula em título público ou título particular. Não terá matrícula com base em título público ou particular. Omissões na caracterização do imóvel a que se referir. Omissões quanto à perfeita caracterização do imóvel. Omissões quanto à perfeita caracterização do imóvel, ou então ou aquele imóvel em que as medidas de áreas sejam enunciadas, imóveis com medidas de forma imprecisa. Imprecisa. Ok. A gente faz um exemplo, né? Como mais ou menos, aproximadamente, cerca de não será aberta matrícula com base em título público ou particular.
título público ou título particular, em que há, em que contém omissões quanto à perfeita caracterização do imóvel, imóveis com medidas imprecisas, com medidas de forma imprecisa. Os senhores, na verdade, já estão aí fazendo um curso de Código de Normas, pressupõe-se um conhecimento avançado do direito notarial e registral. Então, porque já dominam a Lei 6.015. A matrícula, a escrituração, no livro 2, nós temos o artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2. No artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 6.015, nós temos os requisitos da matrícula. Número de ordem, data, identificação do imóvel, se rural, se urbano, nome, domicílio das partes. Então, os senhores têm que ter em mente qual é a estrutura da matrícula, que está prevista aqui no artigo 176. Matrícula, título público ou título particular, não será aberta se baseada. Então, tem título público ou título particular, em que há omissão quanto à perfeita caracterização do imóvel e imóveis com medidas de forma imprecisa. As alterações de área ou medidas de imóvel, alteração, área, medida, imóvel, alteração de área, ou medida de imóvel matriculado nessas condições, somente será admitido por meio do processo de retificação prevista na Lei 6.015. Alteração de áreas ou medidas de imóvel, alteração de área ou medida de imóvel. Alteração de área de imóvel matriculado, alteração de medida de imóvel matriculado, só por processo de retificação. O processo de retificação ele está previsto aqui no artigo 213. Retificação 213, 6.015, 49. Agora, não, este é o parágrafo único, na verdade. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Nós sabemos, então, nos termos do artigo 47, que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, salvo prorrogação por previsão legal normativa, eventual cumprimento parcial, dentro do prazo de eficácia do protocolo, não cessa os efeitos da prenotação, será prorrogado o prazo da prenotação naqueles casos, não será aberta matrícula com base em título público ou título particular, em que haja omissões quanto à perfeita caracterização do imóvel, ou em que os imóveis estejam com medidas elencadas, trazidas de forma imprecisa. Alteração de área de medida, só mesmo através da retificação, artigo 213 da 6.015. Só se admite por meio do processo de retificação previsto na Lei 6.015. Artigo 49, agora temos o artigo 49. Artigo 49. Não serão considerados imperfeito o título que corrija omissões ou atualize os nomes dos titulares dos imóveis confrontantes. Então, não é imperfeito título, não é imperfeito o título, não é imperfeito o título que corrija omissões corrija omissões, atualize os nomes dos titulares. Atualize os
Nomes dos titulares dos imóveis confrontantes. Os vizinhos, né? Vamos colocar nomes dos vizinhos, né? Atualiza o nome dos vizinhos, né? Com referência expressa aos anteriores e aos que os substituíram, né? Então, tudo bem. Vamos ficar com essas regras aqui. O parágrafo 1º diz o quê? Sempre que possível, nos títulos devem ser mencionados como confrontantes os proprietários e os próprios prédios, mediante indicação do número de matrícula do lote, desde que integrante de loteamento aprovado ou da edificação. Então, como será feita a identificação do vizinho? Nos títulos, né, devem ser mencionados os confrontantes, os proprietários e os prédios. Então, sempre que possível, nos títulos. Nos títulos, nós temos que ser mencionados os confrontantes. Os confrontantes proprietários, os proprietários e os prédios. Então, no título devem ser mencionados os confrontantes, os proprietários e os prédios, mediante indicação do número da matrícula ou do lote, mediante indicação do número da matrícula, do lote ou da edificação. Número do lote, né? Ele fala se integrante de loteamento aprovado. Então, os títulos devem ser mencionados os comprovantes. Quem? Proprietários ou os prédios. E os prédios? Devo trazer no título número da matrícula, número do lote, número da edificação. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Se não constar por qualquer motivo do título, da certidão ou do registro anterior os elementos indispensáveis à matrícula, o interessado poderá completá-los exclusivamente com documentos oficiais, como, por exemplo, certidão municipal. Não será considerado imperfeito, artigo 49, o título que corrija omissões ou atualize os nomes dos titulares dos imóveis confrontantes com referência expressa aos anteriores e aos que os substituíram. Se não constar do título, da certidão ou do registro os elementos indispensáveis à matrícula, não constam os elementos indispensáveis. Não contam os elementos indispensáveis. Título, certidão, registro anterior. Então, não consta do título, da certidão ou registro anterior, ou do registro anterior, os elementos indispensáveis à matrícula. A matrícula, o interessado pode completá-los com documentos oficiais. Completa com documentos oficiais. Tranquilo. Fica dispensada a observância das disposições da Lei 6.015 para o registro de título despido dos requisitos por ela estabelecidos, se a lei não os exigir à época da constituição do negócio. Perfeito. Parágrafo 3º.
Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A gente pode pensar o seguinte. Não se exigia, à época da constituição do negócio, determinados requisitos. Então, teve o negócio jurídico, requisitos, negócio jurídico. A Lei 6.015, originalmente ou em virtude de alterações posteriores, exigiu-se para aquele requisito, para aquele negócio jurídico, novos requisitos. Requisitos A, B. Novos requisitos D, C. Fica dispensada a observância das disposições da Lei 6.015 para o registro do título. Então, registro do título será feito com requisitos A, B. Por quê? Não se exige, fica dispensada a observância das disposições da Lei 6.015 para o registro do título despido de requisitos por ela estabelecidos se a lei não os exigia à época da constituição do negócio. Parágrafo 3º. Então, nós temos aqui um negócio jurídico, a lei trazia requisitos A e B. Posteriormente, a mesma Lei 6.015 diz que para aquele negócio jurídico nós temos A, B, C e D. O registro do título será com os requisitos A e B apenas. A e B apenas. Por quê? Fica dispensada a observância das disposições da Lei 6.015 para o registro do título, despidos do requisito negócio jurídico cumpriu. Registro do título, negócio jurídico com requisitos A e B apenas. Então, fica dispensada a observância das disposições da Lei 6.015 para o registro de título, despido dos negócios por ela estabelecidos, se a lei não os exigia à época da constituição do negócio. Artigo 50. O que diz o artigo 50? O artigo 50 diz que o registro de título de transferência, de imóvel urbano em que não conste menção ou transcrição das certidões negativas de tributos incidentes sobre o referido bem somente será admitido quando o adquirente dispensar no instrumento a exibição de tais documentos e assumir a responsabilidade da decorrência. O registro de título de transferência de imóvel urbano. Então, eu tenho A, que transfere para B um imóvel urbano. Ele vai transferir esse imóvel urbano através de um determinado título. É o título de transferência de imóvel urbano. E nesse título não consta menção ou transcrição da certidão negativa dos tributos sobre o referido bem. Título. Não consta menção, transcrição, não consta menção, transcrição, não consta menção ou transcrição das CNDs, certidões negativas de débito, né? Tributos, certidão negativa de tributos sobre o bem, CND, débitos, tributos sobre o bem, Somente será admitido quando o adquirente dispensar no instrumento a exibição de tais documentos e assumir a responsabilidade. Só registro. Só se B, quando o adquirente dispensar no instrumento, só se B, no instrumento, dispensa, assume responsabilidade.
responsabilidade. Sócio B dispensa a exibição e assume a responsabilidade daí decorrentes. Artigo 50. Ok. Artigo 50. O registro de título de transferência de imóvel urbano de A para B, em que não consta menção ou transcrição da certidão negativa dos tributos sobre o bem, vai registro só se B, o adquirente, no instrumento, houver dispensar e assumir a responsabilidade. Então, é isso que nós temos que ter em mente aqui no artigo 50. Artigo 51. O artigo 51, ele diz respeito a elementos de qualificação das partes no título, né, dos interessados. Elementos de qualificação da Lei 6.015. E ele dispensa esses elementos de qualificação das partes, né, ele chama de interessado, dispensa. Quando se dispensa? Nós temos aí dois incisos. O inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1, vamos imaginar a seguinte situação. Houve um contrato, um compromisso de se celebrar um determinado negócio jurídico. Houve um compromisso de se celebrar um determinado negócio jurídico. Antes da Lei 6.015, anterior à Lei 6.015, houve um compromisso anterior à Lei 6.015 e o interessado ele foi representado por procurador constituído. Então, o interessado foi representado por procurador constituído à época deste compromisso, que era anterior à Lei 6.015. Posteriormente, foi firmado, foi celebrado o negócio jurídico. O título foi lavrado na referida lei. Então, título lavrado. O título foi lavrado na constância, na vigência da referida lei. Os elementos de qualificação são dispensados. Qualificação interessado. Elementos de qualificação interessado previstos na 6.015. 6.015. Dispensados. O compromisso. Nós temos o compromisso. Nós temos o compromisso. E nós temos esse compromisso celebrado por um interessado, representado por um procurador, na vigência não da Lei 6.015, antes da vigência da Lei 6.015. Posteriormente, o título foi lavrado na vigência da Lei 6.015. E aí, o título foi lavrado na vigência da Lei 6.015, em que o interessado tivesse constituído procurador à época do compromisso, este firmado antes do diploma produzir seus efeitos. Então, nessa hipótese, nós não teremos a qualificação do interessado conforme ordena a Lei 6.015. Perfeito?
Inciso segundo. O inciso segundo diz que, do formal, o elementos de qualificação do interessado. Então, vamos colocar aqui ainda elementos, qualificação, interessados. Elementos de qualificação dos interessados, né? Quando se tratar, não serão exigidos quando se tratar formal de partilha, carta de adjudicação, arrematação, elemento de qualificação do interessado previsto na Lei 6.015. Não será exigido, dispensa-se, naquela hipótese em que o título tenha sido lavrado na vigência da Lei 6.015, mas referente a um compromisso firmado por interessado mediante a constituição de um procurador. Do título lavrado na vigência da referida Lei 6.015, em que o interessado seja representado por procurador, constituída a época de celebração de contrato de compromisso, este firmado antes, né? O interessado, ele é representado pelo procurador. Então, aqui nós vamos ter o interessado, né? Aqui também temos a figura do procurador. Então, vamos lá. Título lavrado na vigência da referida lei, em que o interessado seja representado por procurador, e esse foi constituído à época de celebração do contrato de compromisso firmado antes, constituído antes antes 6.015. Os elementos de qualificação do interessado: formal de partilha, carta de adjudicação, arrematação e outros atos judiciais com relação somente aos falecidos e réus. Falecidos réus. O oficial não exigirá nova apresentação de expedientes que já se encontrem descritos ou com apresentação certificada em escritura pública. Então, expedientes descritos, certificados, escritura pública. Vamos lá. 52. Expedientes descritos, certificados, escritura pública. Descritos, certificados, escrituras públicas, certificados, escrituras públicas. O oficial não exigirá nova apresentação de expedientes que já se encontram descritos ou com apresentação certificada em escritura pública. Oficial, nova apresentação, simplesmente vamos marcar como não será exigido. Nova apresentação não será exigido. Será exigida a apresentação, parágrafo 1º, quando forem essenciais à prática do ato registral ou na hipótese de o oficial possuir fundada hipótese de dúvida a respeito da fidedignidade das informações transcritas no título. Apresentação. Então, vamos colocar aqui o parágrafo 1º. Quando será exigido a apresentação, né? Quando será exigida a apresentação de documentos essenciais? Exigida a apresentação documentos. Exigida a apresentação essenciais, quando forem essenciais à prática do ato notarial e registral, obviamente, e houver dúvida, fidedignidade. Nada dúvida. Então, são essas as hipóteses a respeito da fidedignidade das informações. Fidedignidade. Então, vamos lá.
Os elementos de qualificação do interessado previstos na Lei 6.015, né, não serão exigidos quando se tratar de título lavrado na vigência da 6.015, em que o interessado é representado por procurador, sendo que esse interessado constituiu-se procurador antes da 6.015, né, à época da celebração do contrato de compromisso. Formal, elementos de qualificação também não são exigidos relativamente aos formais de partilha, às cartas de notificação, à arrematação, referente aos falecidos ou réus. Expedientes descritos na escritura pública, certificados na escritura pública, nova apresentação não se faz necessário. Nova apresentação não se faz necessário. O oficial não exige nova apresentação de expedientes que já se encontram descritos ou com apresentação certificada em escritura pública. Será exigida a apresentação de documentos quando forem essenciais à prática de ato. Quando serão exigidos novos documentos? Exigida a apresentação de documentos essenciais à prática do ato registral ou na hipótese de oficial fundada, prática do ato ou na hipótese de oficial possuir fundada dúvida a respeito da fidedignidade das informações transcritas no título. Razões da dúvida, arquivadas no seguinte parágrafo 1º, parágrafo 2º, né? Razões da dúvida ficam arquivadas. Arquivadas. É, 53. Praticado o ato, a devolução do título será documentada mediante documento comprobatório de entrega. Então, vamos lá. Vamos aqui apanhar, vamos lá para a nossa parte final da nossa aula. Então, nós vamos ter aqui no artigo 53, foi praticado o ato, a devolução será documentada. Então, foi praticado o ato. Então, o oficial do registro de imóveis, ele devolve ao apresentante interessado o título e ele documenta essa devolução. Ok? Então, praticado o ato, a devolução do título, será documentado mediante como se documenta essa devolução? Documento comprobatório de entrega. Documento comprobatório de entrega ao interessado. A entrega do título registrado fica condicionado à exibição do comprovante de protocolo. Então, essa entrega do título vai ser mediante, nós temos exibição do protocolo. Exibição do protocolo. A entrega do título fica condicionada à exibição. A entrega do título fica condicionada à exibição do protocolo. Então, a entrega do título, a devolução, entrega do título. Vamos colocar aqui, entrega do título. Devolução. Documento comprobatório. Prova-se, né? Documento comprobatório. A entrega do título documentada prova-se. Eu colocaria a entrega do título, ela fica documentada mediante documento comprobatório. Documento
comprobatório. A entrega do título gera um documento comprobatório de entrega. E essa entrega, mediante a exibição, condiciona-se a exibição do comprovante de protocolo. Então, aqui seria o parágrafo 1º, correto? Parágrafo 1º. A ausência de tal documento, a entrega fica vinculada à verificação de o solicitante figurar. Então, vamos colocar aqui, parágrafo 2º. Não se tem protocolo. Não se tem protocolo. A ausência de tal documento, a entrega fica vinculada à verificação de o solicitante figurar como apresentante do título. Então, se verificar solicitante apresentante, correto? A ausência de tal documento, a entrega fica vinculada à verificação de o solicitante figurar como apresentante. Solicitante, né, do título, né? Solicitante possuir autorização para retirada. Parágrafo 2º. Na ausência de tal documento, qual documento? O protocolo. A entrega, não se tem protocolo. A entrega do título, fica vinculada à verificação de o solicitante figurar como apresentante, entrega do título. Vamos colocar aqui. Se o solicitante configurar-se como apresentante do título ou o solicitante possuir autorização para retirada. Então, essa autorização ela vai ficar arquivada junto com o comprovante de entrega. Junto ao comprovante de entrega. Não tem firma. Então, vamos colocar aqui firma. Reconhecimento, né? Não há que se falar em reconhecimento de firma. 54. Já para nós encerrarmos, porque vamos até o 55, parágrafo único. O cancelamento do protocolo pelo interessado submeter-se às mesmas exigências do requerimento. Cancelamento do protocolo. Mesmas exigências, requerimento. 54. 55. Exceto nas hipóteses legais ou em dúvida, não se exige reconhecimento de firma nos documentos que acompanham o requerimento do interessado ou nos títulos. Hipótese exceto. Hipóteses legais, exceto hipóteses legais ou dúvida. Exceto nas hipóteses legais ou na dúvida, reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Exceto nas hipóteses legais ou dúvida, não se exige reconhecimento de firma nos documentos que acompanham o requerimento do interessado. Não se exige reconhecimento de firma nos documentos docs que acompanham requerimento do interessado. Requerimento do interessado. Documentos que acompanham requerimento do interessado ou nos títulos. Ou nos títulos. 55. Parágrafo único.
Parágrafo único. A dúvida relativa ao reconhecimento de firma deve ser justificada pelo oficial em expediente que fica arquivado. Então, dúvida pelo oficial relativamente ao reconhecimento de firma. A dúvida do oficial no reconhecimento da firma. Justificada em expediente arquivado. Justificada em expediente arquivado. Ó, vamos lá para o artigo 53. Praticado o ato, o oficial devolverá o título ao interessado, a devolução do título, a entrega do título, devolução do título, documento será feita e documentada mediante documento comprobatório da entrega ao interessado. A entrega do título fica condicionada à exibição do comprovante de protocolo. Não se tem um protocolo, a entrega do título condiciona-se à verificação de ser o solicitante apresentante, né, do título, ou então o solicitante possuir autorização para retirada, né? Essa autorização vai ficará arquivada junto ao comprovante de entrega, dispensa de reconhecimento de firma. Então, vamos colocar aqui, firma, dispensa-se o reconhecimento de firma. 54. O cancelamento do protocolo, cancela-se o protocolo pelo interessado, submeter-se às mesmas exigências do requerimento. Submete-se às mesmas exigências do requerimento. Artigo 55. Exceto as hipóteses legais ou em caso de dúvida, não se exigirá reconhecimento de firma nos documentos que acompanham o requerimento interessado ou nos títulos. A dúvida relativa ao reconhecimento de firma deve ser justificada pelo oficial em expediente que fica arquivado. A dúvida referente relativa ao reconhecimento de firma justificada em expediente que fica arquivada na serventia. Então, nós vamos encerrar essa nossa aula hoje e agora já em seguida iniciaremos a próxima com fundamento aí no artigo 56. No artigo 56. Então, até daqui a pouco.